Olá, boa noite, meninada. Bem-vindo mais a um Atualize. Meu nome é Matheus. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Sei lá que hora que vocês vão ver isso aí. A gente tá gravando aqui no final do dia, mas a gente nunca sabe que hora vocês assistem. Meu nome é Matheus, estamos aí para mais um programa. Vou deixar hoje o nosso entrevistado aí se apresentar e depois a gente começa esse bate-bola de hoje aí. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samuel, eu fui aluno do Colégio Dr. José Ferreira dos anos 2001 até 2007, quando me formei no ensino médio. Depois eu fiz graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Depois de me formar, fiz algumas coisas, aliás, durante a graduação e depois de me formar, fiz algumas coisas diferentes aí profissionalmente. E depois segui um pouquinho na carreira acadêmica, fiz mestrado em Ciência Política também na USP, estou hoje no doutorado na USP, também em Ciência Política, e profissionalmente trabalho na Prefeitura de São Paulo. Eu estou na carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental, e atualmente sou coordenador de planejamento na Secretaria Municipal da Fazenda, que é a unidade responsável por elaborar e consolidar aí as propostas de orçamento do município de São Paulo. E pegando esse gancho aí, é isso que a gente vai vir falar hoje um pouco, meninada. Como funciona, a ideia do vídeo hoje é mostrar um pouco como funciona essa questão das contas públicas. Não é das coisas mais simples, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, que dá para todo mundo entender aí, pelo menos, os aspectos mais gerais e tudo mais, como funciona. E a gente queria já começar agradecendo muito Samuel de estar aí se dispondo do tempo aí para estar com a gente aqui, né, pessoal? E para aqueles que não sabem também, né, vamos brincar aí, né? Família Fofoca e Honra aí, né? Sabe com quem está falando? Vamos brincar, ele é o filho da professora Andréia de filosofia que acompanha a gente aí há muito tempo na escola aí, firme e forte aí. Mas vamos começar por aí, Samuel. Começa explicando para a gente um pouco esse panorama geral de como funciona pensar as contas públicas, como que é um planejamento, assim por diante. Daí começa falando um pouco por aí e depois a gente vai abrindo o leque aí, conversando. Tá. Bom, vou dar 2 passos atrás, então, e antes de falar de contas públicas, receita, despesa, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do Estado brasileiro. Estado com E maiúsculo, como a gente aprende lá pela quinta série, é a instituição que nos governa, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está organizado numa república federativa. A república significa que a coisa é de todo mundo, né? Uma coisa pública. Não é uma monarquia, não é uma anarquia, né? Não é um outro tipo de sistema político, é uma república. Federativa, porque a gente não é um Estado unitário. Nós estamos organizados de forma que o Estado brasileiro se divide em níveis administrativos, ou em esferas, ou em unidades federativas, né? Nós temos a União, que é o governo federal, o governo nacional, é o conjunto de todo o território, toda a população, que hoje é presidida por Jair Bolsonaro. Nós temos os estados e o Distrito Federal, que são unidades federativas autônomas em relação à União, mas que integram essa União. Do ponto de vista do território, cada parte do país faz parte de uma unidade federativa. Temos os estados de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Sergipe e tantos outros. E o Distrito Federal, né, que também é uma unidade autônoma do território. Que responde, né, está submetida aí à autoridade do governo central, está localizado em Brasília. E nós temos também os municípios, que hoje nós temos, acho que 5.570 municípios, e também são unidades autônomas da federação, muito embora elas estejam integradas a estados e todos componham a União. Então, nós temos um arranjo relativamente complexo aí em níveis administrativos. E, além disso, nós temos 3 poderes independentes entre si. Os poderes têm responsabilidades, competências, atribuições próprias, e um não interfere no outro, né? Os poderes são independentes. E um
controla e limita a atuação de outro para que um não se sobreponha, né, não seja hegemônico em relação ao outro. Nós temos os 3 poderes, que são o executivo, que executa as leis, conduz as políticas públicas, executa a arrecadação tributária e gasta o recurso público promovendo serviços, equipamentos, bens e tudo mais. Nós temos o poder legislativo, que é responsável por elaborar as leis e fiscalizar o poder executivo, grosso modo, além de algumas outras coisas, e nós temos também o poder judiciário, que é aquele poder que só age quando é provocado, né? Quando alguma coisa foge à lei, quando alguma coisa precisa ser moderada ou mediada, entra aí o Poder Judiciário. No nosso caso, o Poder Judiciário também assume a responsabilidade de conduzir as eleições de maneira independente do Executivo e do Legislativo, algo que, por exemplo, não ocorre nos Estados Unidos da América, onde as eleições são organizadas respectivamente pelos estados, né? Nós temos aqui uma Justiça Eleitoral, um Tribunal Superior Eleitoral independente do Executivo e do Legislativo, que serve para conduzir as eleições de maneira independente, lisa e mais, enfim, acima de qualquer suspeita de voto de cabresto, né? Coisas que ocorreram ali na década de 30, durante o governo Vargas, durante uma grande onda de centralização e institucionalização do governo e das estruturas arrecadatórias, das estruturas trabalhistas que a gente teve aqui na história do país. Enfim, feito esse pano de fundo, estamos numa república federativa. A gente tem impostos, taxas, contribuições, genericamente chamada de tributos, né? Nós pagamos tributos. Todo mundo que recebe um salário, ou, enfim, a maior parte das pessoas que recebem um salário, talvez tenham ali um desconto na sua folha de pagamento chamado de imposto de renda. Tudo que você recebe vem descontado na fonte de pagamento o imposto. Para onde vai esse imposto? Para o governo federal. Quando você vai fazer uma compra de um bem, né, ou de um equipamento, vou comprar um computador, vou comprar uma mesa, vou comprar uma cadeira gamer para a pandemia, você está pagando o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Esse é um imposto estadual. E quando você vai a um restaurante, a um cabeleireiro, ou vai contratar uma dedetização para sua casa, que são serviços, você vai pagar o imposto sobre serviços, em alguns municípios chamados de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Esse tipo de imposto é municipal. Então, a gente vê que cada nível administrativo tem o seu próprio imposto, né, ou os seus próprios impostos, porque são mais de um. No caso do município, a gente tem o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, quem tem imóveis, terreno, apartamento, casa, paga sobre isso. Quem tem carro ou moto, paga o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, né, ou automotivo, talvez, que é o IPVA, que é o imposto estadual. E para onde vai essa montanha de dinheiro? Porque é uma montanha de dinheiro, são trilhões de reais todos os anos. Talvez eu esteja exagerando, não sejam trilhões de reais. Enfim, são muitos reais, muitos dinheiros. Essa montanha de muitos dinheiros é arrecadada por todos os governos e esses recursos são redistribuídos depois. Por que que isso é importante? Porque a gente tem despesas. A gente precisa usar esses recursos para pagar coisas. O que que a gente paga? A gente paga alimentação escolar, a gente paga postinho de saúde, a gente paga segurança pública, salário do policial, a gente paga a manutenção dos presídios, a manutenção das escolas, a manutenção das estradas, a manutenção das ruas, das praças, da iluminação pública. E cada um desses governos, cada um desses níveis tem as suas atribuições. O governo federal, por exemplo, na política de educação, se responsabiliza mais pela educação de nível superior. Nós temos muitas universidades federais, mas nós temos poucas creches federais, poucas escolas de nível fundamental federais, porque a responsabilidade pela educação infantil é dos municípios. A gente tem muitas creches municipais. A gente tem muitas escolas de Fundamental 1, né, que vai ali do 1º ao 5º ano,
municipais. E depois o Fundamental 2 e o ensino médio, a gente tem muitas escolas estaduais, porque o Estado se responsabiliza por esse nível de atendimento. No caso da saúde, por exemplo, a atenção de nível básico fica muito a cargo dos municípios. A gente tem UBS, UPA, Hospital Municipal, e o Estado e a União ficam com o atendimento de mais alta complexidade, né? Grandes hospitais, hospitais de especialidade, hospitais das clínicas, hospital universitário, isso fica mais com o governo federal e com o Estado do que com o município. Não quer dizer que não tenha, tá? É o que a gente chama de competência concorrente, só que a gente tem uma concentração aí de atribuições entre os diferentes níveis. E de onde vem o recurso para pagar tudo isso? Vem dos impostos, das taxas, das contribuições, que são os tributos dos governos. E a gente também tem a seguinte questão: a União recebe dinheiro de todo o país, o Estado recebe dinheiro de todo o Estado, o município recebe dinheiro só do município, levando em consideração só os tributos. E o município é responsável por implementar a maior parte das políticas públicas no país, enquanto o governo federal e o governo estadual são mais responsáveis por desenhar políticas públicas, né, por estabelecer regras, diretrizes, leis, decretos, que vão dizer como essas políticas têm que funcionar. Por exemplo, nas políticas sociais, educação, saúde, assistência, são políticas desenhadas em Brasília, implementadas por estados e municípios. Municípios são quem realmente gasta a maior parte dos recursos implementando, pagando a equipe de saúde da família, pagando médico, pagando enfermeira, pagando professor, né, o Estado também, pagando policial ou guarda civil, no caso dos municípios. De onde vem esse recurso? Já que os municípios têm menos recurso do que os estados e estados têm menos recurso do que a União. Vem de transferências governamentais. Então, todo esse dinheiro que a gente paga para a União, para o Estado, para o município, também tem uma redistribuição aí. A União tem o chamado Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Então, com base na quantidade de pessoas que existe em cada lugar, os municípios e os estados fazem jus aí a uma cota, né, a um pedacinho desse fundo que serve para custear as políticas públicas. E beleza, chegaram aí os recursos, a gente tem impostos, tem transferências, tem empréstimo internacional, tem financiamento, tem um monte de coisa. Como é que a gente faz para alocar esse recurso, para alocar essas receitas? Samuel, Oi. só rapidinho, não, é que tem uma coisa que é importante nisso que você falou aí, que também nós estamos num momento delicado, e é importante que às vezes na disputa de para onde vai alocar esses recursos, é que começa Isso. toda a negociata da vida política, especialmente brasileira, né? A gente tivemos alguns escândalos recentes, não cabe aqui comentar, né? Mas para onde vai esses recursos, principalmente do governo federal e também dos governos estaduais, que tem toda a briga, porque às vezes você tem um candidato que é mais favorável ao seu partido, você consegue, com N manobras, injetar mais dinheiro, que dá mais visibilidade àquele candidato, e daí todo o trâmite de negociação também que ocorre dentro da esfera política. É importante ressaltar isso, porque às vezes os meninos ficam perguntando, mas como que funciona essas negociações, né? E passa um pouco por esse alocar, por onde esses recursos vão ser alocados, né? Se eu decidir que eu vou investir em X lá ou K, vai mudar grupos que eu favoreço, uma série de coisas, que isso também é importante deixar bem claro que, apesar de ter normas de distribuição desses recursos, você também tem algumas liberdades de como alocar esses recursos também, mas continua aí, era só um comentário aí, que é uma pergunta que os meninos sempre fazem, assim, mas como que acontece e tudo mais, Sim, essa distribuição exatamente para onde a gente vai agora na sequência. Recebemos todos esses recursos. Como é que faz para alocar? Isso é o que a gente chama de orçamento público. Orçamento público é uma lei, tá? Que vai estabelecer o limite para despesas e qual é a programação das despesas. Então, vai dizer onde eu vou gastar, com o que e quanto, tá? Existem diferentes momentos do planejamento orçamentário. Nós temos o planejamento de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, todos integrados, todos dialogando.
No caso da União e dos governos todos no Brasil, a gente tem 3 grandes leis orçamentárias muito conhecidas. A primeira é o Plano Plurianual de Ações, o PPA. O PPA dura 4 anos. Então, no primeiro ano de gestão de um governo, vai ser elaborado o PPA, que vai viger do segundo ano de gestão até o primeiro ano da gestão seguinte, de maneira que a gente tem uma continuidade de políticas públicas entre diferentes governos. Vejam, por exemplo, o governo Lula II, no ano que foi eleito no ano 2006. No ano 2007, o Lula executou o último ano do PPA do primeiro governo dele, elaborou o PPA do segundo governo e do primeiro ano do governo Dilma. Dilma I. Então, no primeiro ano da Dilma, lá em 2011, ela estava executando o último ano do PPA elaborado pelo Lula em 2007. E aí ela elaborou o PPA dela para os 4 anos seguintes. No Dilma II, em 2015, ela elaborou o PPA dos 4 anos seguintes, então de 2016 até 2019, 16, 17, 18, 19, 4 anos. O Jair Bolsonaro, em 2019, executando o último ano do PPA da Dilma II, elaborou o PPA do 2020, 21, 22, 23. Tá? Então, até ano que vem, quando a gente estiver na próxima gestão de presidente da República, vai estar sendo executado o PPA atual, tá bom? O PPA vai dizer quais são as nossas metas, prioridades, diretrizes, nossas despesas de capital para o período. O que é despesa de capital? Tudo aquilo que aumenta o nosso patrimônio, são os investimentos, né? Construir uma escola, construir uma estrada, construir uma ferrovia, construir um hospital, tudo isso aumenta o nosso patrimônio, é um investimento. Eu estou transformando o dinheiro em equipamento público, em coisas, né, que aumentam o meu patrimônio. E essas coisas têm despesas decorrentes, né? Tem despesas correntes, inclusive, que se chama, ou despesas de custeio. Porque não basta eu inaugurar um hospital, eu tenho que manter o hospital funcionando. Para manter funcionando, eu tenho que ter médico, enfermeira, fonoaudióloga, seringa, energia elétrica, água, remédio, farmácia, enfim, exame, um monte de outras coisas. Então, o PPA vai me dar as metas e prioridades para investimentos durante os 4 anos, valores estimados para os programas de duração continuada e os valores das despesas decorrentes das despesas de capital que eu preciso fazer. Tá? Depois, ano a ano, a gente tem a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes vai me dizer quais são as metas e prioridades para o ano que vem. Né? Quais são as metas de investimento para o ano que vem, com base no meu PPA, vai me dizer quais são os riscos fiscais, ou seja, aquelas coisas, aquelas situações que podem acontecer e me causar uma frustração de receita ou um excesso de despesa. Por exemplo, ações judiciais, precatórios, situações macroeconômicas do tipo inflação, do tipo crises internacionais, crises econômicas, tudo aquilo que eu consigo mapear que pode fazer com que eu tenha que gastar mais com determinada coisa ou ter menos receita, menos arrecadação de impostos, de tributos em geral, afetando, então, a minha capacidade de executar o orçamento. E depois, com a minha lei de diretrizes, que vai me dizer a metodologia, né, as orientações para elaborar a minha projeção de receitas, eu vou fazer a lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito. Quanto que eu estou prevendo arrecadar e quanto que eu vou poder gastar de maneira fixada. O orçamento tem que prever o equilíbrio entre receita e despesa. Se eu arrecadar menos do que eu estou prevendo, eu tenho que gastar menos do que eu estou prevendo, por conta de uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Responsabilidade no sentido de que eu sou responsável, responsabilizável pelo que eu estou fazendo, fiscal do ponto de vista de receita e despesa. Eu não posso gerar despesa demais para o meu sucessor, eu não posso gerar despesa pela qual eu não posso pagar, despesa que eu não posso honrar, né? Tem um monte de regras aí no ordenamento jurídico para estabelecer a nossa responsabilidade fiscal. E, então, essas são as grandes 3 leis orçamentárias típicas, tá? E aí o Matheus perguntou, mas como é que funciona essa negociação? Quanto que eu posso gastar de verdade? Bom, pega lá o orçamento da Prefeitura de Uberaba, por exemplo.
um orçamento que tem X milhões de reais por ano. Desses X milhões ou X bilhões, nós temos ali algumas despesas que são obrigatórias. Eu não posso deixar de fazer aquelas despesas. São aqueles contratos contínuos, né? Serviços continuados, são pagamento da dívida, pagamento de precatórios, pagamento de salários dos funcionários públicos, pagamento de previdência dos funcionários aposentados, pagamento do sistema de limpeza urbana, do sistema de transportes, do sistema de zeladoria, do sistema de saúde, do sistema de educação, assistência, assim por diante. Então, é tanto gasto já obrigatório que eu não posso deixar de fazer, ou porque são essenciais para o funcionamento da cidade, das políticas públicas, ou porque são obrigatórias por lei, como é o gasto com saúde e com educação, que estão fixados na Constituição Federal. Eu preciso gastar 15% das receitas com saúde, 25% das receitas com educação durante o ano. E nem tudo é contabilizado nisso, tá? Tem algumas regras aí para saber o que entra e o que não entra nesses 25% e 15%, respectivamente. Então, é tanta coisa que eu preciso fazer que sobra pouco da chamada margem discricionária, né, que eu posso decidir com o que eu vou gastar ou deixar de gastar, o que eu vou investir e deixar de investir. Geralmente, o investimento é onde a gente congela, é onde a gente faz menos. O que é investimento? Não é gasto social amplo, tá? Quando eu falo investimento, em termos orçamentários, eu quero dizer aquilo que aumenta o meu patrimônio, aquilo que vai gerar despesa de custeio depois. Investimento é construir hospital. Quando um político fala, nós vamos investir na educação, num discurso, na TV, ele está querendo dizer, nós vamos gastar com a educação, gastar recurso. Isso pode ser investimento, isso pode ser custeio, tá? Pagar salário de professor, contratar professor, comprar livro didático, tudo isso é custeio, isso não é investimento no linguajar técnico orçamentário, tá? No jargão orçamentário, investimento é construir escola, construir hospital, construir UBS, construir estrada, tá? Grosso modo, é isso. Então, quando eu falo que o investimento é onde a gente faz menos, a gente acaba construindo menos, expandindo menos os serviços e só mantendo mais, porque nós temos um espaço orçamentário discricionário muito apertadinho, né? E quando a gente tem pandemia, inflação, crises econômicas, o que acontece? Os preços sobem, a oferta cai, a demanda aumenta. Isso é economia, isso é microeconomia. Preço sobe. Se o preço sobe, a minha arrecadação de imposto não sobe, eu vou ter que fazer algum congelamento, eu vou ter que gastar menos para dar conta do gasto, ou eu vou ter que renegociar com os meus fornecedores, eu vou ter que renegociar algumas condições para eu poder continuar operando aquelas despesas, tá? Como é que funciona esse negócio, então, de negociata? Né? Isso é uma outra coisa. Bom, vamos dar mais um passo atrás. Lembra que eu falei que a gente tem 3 poderes, certo? Poder legislativo fiscaliza o poder executivo e elabora as leis. O orçamento é uma lei. Portanto, o executivo elabora o projeto de lei orçamentária, manda para o legislativo. O governo federal manda para a Câmara dos Deputados, o governo estadual manda para a Assembleia Legislativa, a prefeitura manda para a Câmara dos Vereadores, ou a Câmara Municipal, conforme se chamar aí em cada caso, né? O que acontece, então? O projeto de lei de orçamento vai para o Legislativo, os vereadores, os deputados, os senadores podem emendar o projeto, eles podem alterar aquela programação orçamentária, colocando ali gastos que eles entendem como mais prioritários. E aí essa lei é votada, aprovada e vira orçamento anual. E o executivo tem que executar leis, portanto ele executa aquele orçamento. E no presidencialismo de coalizão, que é o regime que nós vivemos hoje, o que é o presidencialismo? O regime em que tem o chefe de Estado e chefe de governo é o presidente da República, né? Aulas da professora Célia Campos aqui, quem já fez, lembre-se, quem não fez, fará, imagino. Enfim, presidencialismo funciona dessa forma, chefe, e do Ricardo também, né? Chefe de governo, chefe de Estado é o presidente da República, diferentemente do parlamentarismo, em que o chefe de governo não é o chefe de governo é o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado não necessariamente é o primeiro-ministro. Pode ser o presidente, pode ser o monarca, né, como a rainha da Inglaterra, por exemplo,
ou o rei da Itália, ou o rei da Espanha. A Itália é presidencialista, né? Desculpa, eu não lembro. Pesquisem aí, tá? Só para ver se vocês estão prestando atenção. Enfim, quando a gente está no presidencialismo de coalizão, o que é coalizão? Coalizão é um agrupamento, né? É um grupo, é um cluster, é um combinado, certo? A gente faz uma coalizão. Partido A e Partido B se juntam, montam uma coalizão de governo, eles vão governar juntos. Então, quando você vota, por exemplo, no Jair Messias Bolsonaro para presidente, você não está elegendo apenas o Jair Messias Bolsonaro, você está elegendo o governo do Jair Messias Bolsonaro. Ele vai trazer para o governo dele outros partidos que vão garantir sustentação do governo dele no legislativo. Como assim sustentação? Ele, para governar, precisa executar leis. Nós estamos numa democracia e numa república. Portanto, para executar o governo dele, muitas vezes ele não vai poder fazer isso por decreto, ele vai precisar fazer leis. Quem aprova as leis? O legislativo. Portanto, ele precisa de apoio legislativo para aprovar as leis que beneficiem o plano de governo dele, certo? Ou então, como que ele consegue fazer com que isso aconteça? No chamado presidencialismo de coalizão, que é o regime que nós vivemos no Brasil há pelo menos uns 30 anos, nós temos um arranjo em que os partidos compõem o governo federal. Então, quando você elege o Lula, você vai levar também o MDB de brinde, vai levar o PSOL ou não, vai levar o PCdoB ou não, vai levar o PSB ou não. Essas coisas também mudam durante a formação do governo. Quando você elege o Bolsonaro, você leva o PSL, que é o partido dele, mas você leva também o PP ou não, ou leva o PLCDB ou não, ou leva o PT ou não, enfim, vocês entenderam, né? Para manter a coalizão funcionando, ele precisa de apoio legislativo. Por onde vem esse apoio? Pelas emendas parlamentares, entre outras coisas. Não é somente orçamento que é negociado, tá? E isso também é importante dizer, não é ilegal. Não existe nenhuma ilegalidade em executar política com recursos públicos, porque política significa priorizar. Lição número 1 de economia. Para quem for fazer economia, eu já fez alguma palestra de economista aí. Recursos são escassos. Lição número 2. Não existe almoço de graça. Nada é de graça. A gente precisa negociar. Nós vivemos numa democracia, portanto, nós não saímos atirando na cabeça das outras pessoas e as coisas não pertencem a um monarca. Nós precisamos negociar. Qual é a moeda de negociação, uma das moedas de negociação, né, do país? Orçamento público. O que se negocia no orçamento público? Quando eu falo em emenda parlamentar, o parlamentar entende que destinar R$200 mil para fazer o hospital veterinário de Uberaba vai garantir apoio para ele, na base dele. Então, ele coloca isso lá no orçamento. E quando ele coloca isso no orçamento e o governo federal executa, ele apoia o governo federal. Portanto, é uma escala, vocês entenderam? O deputado responde para uma base e o executivo tem que mediar interesses, tem que intermediar interesses ali com o legislativo para poder se manter executando, né? O executivo se manter executando, o executivo se manter no governo, né? O chefe do executivo se manter no governo. Daí surgem as possíveis negociatas, as possíveis, enfim, tudo que há de bom e tudo que há de não tão bom assim. Mas é assim que se faz política pública também, tá? Nem tudo fica na mão, nem tudo pode ficar na mão de quem está no ministério, de quem está fazendo a coisa da maneira técnica, da maneira que ela ou ele acha correta. É necessário negociar com deputados, com a população, é necessário ter transparência, participação, controle social, para que o orçamento seja mais representativo, mais democrático, mais sujeito ao controle de todas as pessoas, sejam deputados e senadores, sejam cidadãs e cidadãos, ou, de preferência, todas essas pessoas. Isso aí é interessante, né? Não devagou não, que eu acho que isso aí que é o maravilhoso, né? Eu gosto muito de política, eu acho que talvez seja aí o mais maravilhoso da política e também o que você falou, né? O pior da política aparece aí, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, que teve muito em voga, está sendo muito falado,
a respeito disso que hoje tem sido chamado do orçamento secreto, ou das emendas parlamentares que, tipo, não foram, tipo, simplesmente, entre aspas, não se sabe para onde foi, né? Porque eu acho que isso é importante, é um assunto que está muito em voga, né? E pensando em orçamento público, talvez aí é uma discussão que precisa ser deixar as claras o que é isso que tem sido chamado de orçamento secreto, né? Que agora, inclusive, o Supremo aumentou o prazo de novo para que se abra, né? Que é o princípio da publicidade da conta pública brasileira, né? Que se abra essas contas, mas o que ficou? O que é esse orçamento secreto? Ah, bom, vou tentar falar de uma forma simples e não muito grosseira. O orçamento secreto, vamos dar um passo atrás. O orçamento é uma lei única. A gente não tem mais de um orçamento por ano. A gente tem um orçamento que compreende todas as despesas da União, ou do Estado, ou do município, e essa lei vale por um ano somente, tá? Então, temos aí o princípio da universalidade, todas as despesas dentro dele, da unidade, só tem um orçamento, e da anualidade, vale por um ano. Quando a gente manda um projeto de lei para a Câmara, ou para a Assembleia, ou para o Senado, para onde for, a gente sempre tem um parlamentar que é o relator do projeto. O relator do projeto é responsável por ler o projeto, relatar o projeto para os colegas, para a comissão, para o plenário, e ele tem algumas prerrogativas. Uma das prerrogativas é fazer o relatório principal que vai ser votado ali no plenário com a contribuição dos seus colegas, ou de comissão ou de plenário, né? E, em geral, quando se vota uma lei, a gente vota o relatório com algumas emendas. A gente não vota a lei como ela veio, né? Sempre tem um relator. Esse relator, tendo algumas prerrogativas, ele pode mexer ali no que está escrito na lei. No caso do orçamento, na programação de gastos. Tira daqui, coloca ali. Tira dele, coloca nele. E nem todas essas modificações têm sido devidamente publicizadas, como você bem disse. A gente tem o princípio da publicidade e nem todas as modificações têm sido publicizadas. A gente tem um agravante que é o orçamento público é codificado. Por que ele é codificado? Porque se eu tiver uma dotação chamada Recursos para o Colégio, a Escola Estadual Brasil, na Praça Quintiliano, enfim, Praça Comendador, esqueci o endereço, eu estudei lá. X milhões. Aí a gente tem uma outra dotação chamada Dinheiros para o Hospital Veterinário. Aí a gente tem uma outra dotação chamada Recursos para quaisquer finalidades, blá blá blá. Fica meio zoado, né? Fica meio despadronizado, fica meio difícil de fazer relatório, de ter controle gerencial. Então, o orçamento é codificado. A gente tem ações orçamentárias que são específicas para tipos de investimento, tipos de atividade, tipos de operação especial, tipos de projeto. A gente tem ali elementos, categorias, grupos que identificam qual é a natureza do gasto, qual é a categoria, qual é o tipo de coisa que eu estou gastando, comprando, executando com aquele recurso, e eu posso agrupar coisas dentro de uma mesma dotação. Quando eu agrupo coisas dentro de uma mesma dotação orçamentária que é codificada, não necessariamente isso tem sido publicizado no detalhe. O que tem ali? Aquele 1 milhão que virou 3 milhões é para uma coisa ou é para muitas coisas? E o controle de o que vai para onde, o que vai para quem, não foi publicizado. Daí se veio com a história do orçamento secreto. A gente tem aqui as emendas dos parlamentares, que tem uma cota fixa por partido, por número de, enfim, por algum critério. A gente tem as emendas do relator, que são muito menos controladas do ponto de vista dos outros parlamentares. E a gente tem contato direto entre quem vai executar o orçamento dentro dos ministérios e quem está aprovando o orçamento dentro do legislativo, identificando de maneira não muito pública qual é o gasto destinado ali em cada dotação. Nós temos medidas necessárias para tornar mais público o conjunto de emendas, tanto do relator, quanto dos parlamentares, quanto dos gastos em geral. Via de regra, não tem nada assim.
tem muita dificuldade de acessar dados, de entender os dados de orçamento. É muito complicado para a cidadã e para o cidadão comum que não tem familiaridade com o jargão orçamentário, ir lá no portal de dados abertos, no portal de transparência, e entender para onde exatamente estão indo cada centavo do orçamento público. Todos os dados estão lá, mas estão codificados, estão classificados de formas que o setor público entende, mas não necessariamente as pessoas que falam linguagem comum, linguagem simples, entendem. Então, um grande desafio que tem, além de tornar públicas as emendas de relator, as emendas feitas pelos parlamentares, a codificação, os nomes das votações, também diz respeito a tornar em linguagem simples os dados de execução de orçamento que já estão disponíveis. É por estarem disponíveis os dados, por não estarem escondidos, né, guardados as 7 chaves dos dados, que a gente sabe, por exemplo, pelas manchetes, que tal instituição comprou uma pílula azul, aí, milhões de pílulas azuis, tal instituição comprou determinado tipo de implante cirúrgico para uma finalidade não justificada, quantidades meio incompreensíveis, aí sai uma notícia, depois sai uma nota da instituição dizendo não é isso, veja só, não é essa quantidade, é essa outra aqui. Por quê? Existem diferentes nomes para as coisas que a gente faz no setor público e esses nomes são termos técnicos. Então, um grande desafio de publicidade é também tornar as coisas em linguagem simples. Tá? Mais ou menos é isso. E continuar, isso foi elucidativo demais. E continuando essa discussão, tem uma outra coisa que também eu acho que é importante, só você explicar um pouco para a gente. Quando a gente fala de orçamento, a gente também fala que o orçamento vem timbrado. No linguajar mais simples, é assim que aparece para o leigo e tudo mais. E o que seria isso, né? O que seria esses recursos timbrados e tudo mais, para que as pessoas entendam um pouco mais como isso funciona? Tá. Bom, orçamento timbrado ou orçamento carimbado também, né? Quando o orçamento... Eu só posso executar uma despesa com um recurso que é destinado para ela. Via de regra, é isso. Então, eu tenho lá no meu orçamento R$1 milhão para fazer qualquer coisa que eu quiser? Não. Eu tenho R$1 milhão divididos na dotação de custeio das unidades educacionais, custeio dos hospitais, investimento em hospitais, compra de material, compra disso, daquilo outro. Então, para cada tipo de uso de recurso, eu tenho uma dotação orçamentária, eu tenho um carimbo específico. Dentro desses carimbos, alguns eu consigo mexer durante o ano. Eu tenho a abertura dos famosos créditos adicionais suplementares, coisa que derruba presidente, se for feito em desacordo com a lei. Tá? Eu tenho os chamados créditos adicionais especiais, eu tenho os créditos adicionais extraordinários, eu tenho remanejamento, transposição, transferência. São todos termos técnicos para situações específicas em que eu posso alterar a programação orçamentária durante o ano, atendendo a determinados requisitos legais. Para alguns tipos de alteração eu preciso de lei específica, para outras eu preciso só de decreto, para outras eu preciso de medida provisória, dependendo do nível, né? Se eu tiver num município, essas coisas são muito, muito mais simples. Dá para fazer suplementação, alteração de orçamento com muito mais facilidade do que o governo federal faz. E para algumas coisas, então, eu consigo remanejar, tirar um pouquinho de recurso daqui e colocar ali. Então, o orçamento é carimbado, mas não é tão carimbado. Para outras despesas, eu tenho um orçamento carimbado que é carimbado mesmo. Eu não posso deixar de executar aquela despesa. Por exemplo, gasto com saúde. Se eu não gastar na dotação de saúde, carimbada como saúde, 15% das receitas líquidas do município, o prefeito vai preso. Ou o governador ou o presidente. Aliás, se não executar esse ano e não compensar no ano seguinte, ele responde a processo judicial tenso, de improbidade administrativa, de crime de responsabilidade. É pesado o negócio. Educação também é a mesma coisa. 25% das receitas precisam ser gastas com educação durante o ano. E não é qualquer despesa com educação. Aí entra a coisa do recurso carimbado. Eu posso executar esse recurso com
manutenção de creche, com compra de livro didático, com salário de professor. Eu não posso gastar com alimentação escolar, recurso do Fundeb, por exemplo. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Uma coisa assim, um nome bem grande, joguem aí no Google. Mas o Fundeb é um tipo clássico de recurso carimbado, é o chamado recurso vinculado. Alguns tipos de fundos, né, no setor público são constituídos para que a gente faça despesas específicas, de tipos específicos. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, a gente tem o Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Vem um monte de recurso aí de intervenções urbanas, de empreendimentos imobiliários, de empreendimentos da cidade que o setor público faz e é obrigado a pagar um tanto de recurso aí para ser creditado no Fundurb. E recursos do Fundurb são carimbados, eles não podem ser executados com educação, com saúde, com esporte, eles têm que ser executados com desenvolvimento urbano. Então, com melhoria de sistema de mobilidade, com habitação, com intervenções no sistema de drenagem, com melhorias para a cidade. Fundo Municipal de Saúde, o recurso é carimbado, eu não posso gastar com educação, não posso gastar com assistência, eu tenho que gastar com saúde. Fundeb, só com educação. Fundo Municipal ou Fundo Nacional de Preencha a Lacuna. É um recurso vinculado, carimbado para aquela finalidade. Tá? Então, e eu tenho também os recursos livres do Tesouro. Recursos livres do Tesouro são aqueles recursos que estão na conta, estão no cofre central ali do governo ou do município ou de quem quer que seja, e eu posso gastar com qualquer tipo de dotação. Eu não tenho uma vinculação, não tenho um carimbo rígido ali em cima dele. Eu posso gastar tanto com investimento quanto com custeio, qualquer tipo de política pública, mas lembrando que eu tenho uma série de despesas obrigatórias, eu tenho uma série de compromissos, de serviços essenciais. Então, a margem que eu tenho discricionária para decidir com o que eu vou gastar ou não é pequenininha perto da margem que eu tenho para gastar do jeito que tem que ser gasto. Tá? As prioridades sempre são, antes de fazer investimento novo, eu tenho que manter o que já existe, depois continuar construindo o que eu já comecei a construir e só então eu posso fazer gasto novo, investimento novo, tá? Além, é claro, do meu programa de governo, das prioridades que estão no PPA, das prioridades que foram colocadas pela população via instrumentos de participação social. No caso do governo federal, as emendas parlamentares são impositivas. O que é uma emenda impositiva? O recurso ali é carimbado e tem que ser gasto. Ele não pode não gastar. Se o parlamentar colocou uma emenda parlamentar no orçamento, aquela emenda é impositiva. O governo tem que gastar aquilo durante o ano. De resto, o orçamento em geral é autorizativo. Ele autoriza o gasto para aquela dotação até aquele limite, mas ele não impõe o gasto, tá? Por si só. Não, Samuel, eu acho que foi muito elucidativo as explicações aí. Pelo adiantar da nossa hora, eu vou encerrando por aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Queria te agradecer de novo aí. Espero tê-lo em breve de novo para outras discussões aí. Foi um prazer aí. Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito elucidativo aí de coisas que eu acho que a maioria da população patina aí para entender. Acho que vai ficar mais claro para os nossos meninos. Então, eu agradeço muito sua participação e espero contar com você novamente aí. Imagina, eu fico bastante honrado e feliz de participar aqui desse momento, dessa troca de ideias com vocês. Fico à disposição para conversar de novo sobre quaisquer temas aí que eu possa contribuir. Só entrar em contato. Tá certo, então. Obrigado, Samuel.